bom com vocês? Bom, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, eu sou a LoriTuber, tá bom, gente? Vocês novos inscritos, estamos com mais de 200 inscritos já. Venho aqui agradecer vocês e hoje vou contar uma história muito legal. Eu espero que vocês gostem. Não sei se vocês repararam na maquiagem, né? Acho que vocês não repararam ainda não, né? Gente? Bom, hoje a história vai ser sobre a rainha do Egito, né? A única rainha do Egito, a mais famosa, foi a Cleópatra, como acho que todos vocês sabem ou já ouviram falar. E hoje eu vou contar um pouquinho da história dela aqui pra vocês. Bom, gente, então vamos começar aqui com curiosidades sobre a Cleópatra. A Cleópatra nasceu em 69 a.C., que é uma data bem lá atrás mesmo. Ela nasceu na Alexandria, no reino Ptolomaico, na Grécia lá, gente. Ela foi uma das primeiras egípcias, né, a falar o egípcio, porque como ela nasceu na Grécia, lá não era muito comum o egípcio, então ela foi uma das primeiras a aprender o egípcio lá na Grécia. Pra quem não sabe também, Cleópatra, ela foi descendente de Ptolomeu I, Sóter, eu acho que tá certo aqui também, né? Que foi um grande companheiro e amigo de Alexandre o Grande. Só pra vocês terem ideia do nível de classe de descendência da gata, né, gente? Que ela foi o descendente dela foi amigo de o Alexandre o Grande. Na verdade, eles eram muito amigos na época. E outra curiosidade também sobre a Cleópatra, ela falava 6 idiomas. 6 idiomas diferentes naquela época. Ela era uma mulher admirável, uma das maiores, gente, 6 idiomas a gata falava naquela época. E pra quem não sabe, também ela foi uma das primeiras da descendência dela a falar o egípcio. E também, como ela era muito bela, né, como conta as histórias, tem vários filmes aqui, vou até colocar uma capa aqui pra vocês, que é um dos principais filmes dela. E também um dos fatos que eu fiquei chocada foi que a Cleópatra assumiu o reino egípcio apenas com 17 anos de idade, gente. O que, na minha opinião, é muito nova para assumir um reino e ser uma rainha de tanta grandiosidade e gloriosidade que ela tinha, né? Mas também eles eram muito ligados ao luxo. A preocupação dela assumir seria a falta de luxo na corte, porque eles tinham medo de faltar o luxo, porque o luxo para eles naquela época era muito. Aquilo que decretava o que era ser o rei do Egito. Era ser grande e luxuoso. Que, como eu falei aqui, né, ela usou a sedução dela para ela se firmar no reino dela, para ela se tornar rainha do Egito, porque ela se tornou amante de Júlio César, que foi aí enfrentando a guerra contra o irmão dela, que ela ficou com o reino do Egito. E como ela teve um caso com o Júlio César, ele deu a ela muito poder, ele garantiu que ela ficasse no trono como rainha do Egito. Cleópatra também teve caso com Marco Antônio, que com Júlio César e com Marco Antônio ela teve filhos, que um dia poderiam ser destinados a ser futuros reis do Egito, da descendência dela, né, gente? Curiosidade, gente, que por haver muitas guerras entre egípcios, gregos, ela teve que casar com o irmão dela, por causa dos conflitos, para não gerar conflitos com reinos diferentes. E depois disso, né, houve uma guerra muito grande, em que Júlio César ficou sempre do lado dela para defender os direitos dela. E como um dos amantes dela não teve sucesso nessa guerra, ele se matou, né, porque ele não queria se tornar meio que abaixo do novo governador que seria do Egito. E Cleópatra também, por gostar muito de serpentes, que é uma das características dela que eu mais gosto, dela gostar das serpentes. E ela se deixou se morder por uma serpente, tipo, pra acabar com tudo aquilo, porque ela não queria ser apenas um brinquedo na mão do novo governador. Porque ali ela seria mandada, ela se tornaria de rainha do Egito para uma mandada do novo governador do Egito. Então, por essa rebelião e ela ter se matado muito nova, né, ela tinha apenas 39 anos de idade, o que é muito nova para uma rainha do Egito ir tão cedo assim. Mas esse foi o destino dela, né, que ela quis, para não ser nenhuma mandada do novo governante do Egito. E ela foi a última rainha do Egito, né, que acho que a única que governou o Egito e a última a governar também. Olha que curiosidade legal, né? Mas foi uma
coisa bem estranha, porque o corpo de Cleópatra nunca foi encontrado na história. Naquela época, no Egito, quando os reis e rainhas eles se iam dessa para uma outra, era uma pessoa de confiança que ia junto com eles e ficavam nas pirâmides, que era lá que os reis do Egito e rainhas eram enterrados, ou pelo menos sepultados ali. Eles eram mumificados e sepultados ali. E com isso, né, lá era fechado e ninguém entrava e ninguém saía, que era justo para isso não acontecer, para ninguém roubar o cadáver de ninguém que fosse enterrado lá, principalmente dos reis do Egito. Mas mesmo assim na história muitos foram roubados, até mesmo corpos de muitos outros reinos muito famosos no Egito foram encontrados agora na história, mas o de Cleópatra foi um mistério, ainda está sendo um mistério muito grande, porque não tem rastros de onde a rainha foi enterrada. Bom, gente, essa foi a curta história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço aqui pra vocês deixarem um like, por favor, porque é muito importante pra mim. Eu estou aqui um pouco doente aqui, mas eu tô aqui fazendo trabalho pra vocês. Então eu espero que vocês gostem, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo. E se querem mais histórias sobre curiosidades de reis do Egito, ou até mesmo sobre o Egito, porque curiosidades são que não falta sobre aquela terra que é grande e cheia de histórias muito legais. Então, um beijo, gente, fiquem com Deus e por favor, gente, deixem um like porque é muito importante, tá bom? Pra mim, tá bom? Então compartilha esse vídeo e até a próxima!